E a gente acabou distribuindo mais de 400 milhões de reais para os acionistas, porque a gente não tinha uma destinação clara para esses recursos. O Bitcoin ele ocupa um lugar do seu portfólio, do portfólio de uma empresa ou do portfólio de uma família, completamente diferente do lugar ocupado por outras criptos. Nos últimos 10 anos, o Bitcoin se valorizou um pouco mais que 60% em dólar. E passaria a ser um grupo que tem como objetivo principal aumentar a quantidade de Bitcoin ou satoshis que a gente possui para cada ação que nós temos no mercado. Bem-vindos ao Papo de Gestão podcast aqui do G4 Podcasts, onde a gente traz donos de empresas, C-levels e um monte de gente boa para contar um pouquinho da história deles, o que eles têm feito que tem dado certo, errado, para que vocês possam aprender um pouquinho com a jornada deles. E hoje a gente tem um podcast aqui diferente. Hoje é diferente, o Lucas Riedo tá aqui como meu co-host. Saudade, Vernão. Você tava, né? Você tá forte, tá bonito, olha o tamanho do braço do cara, Corado, né? tá corado. O que 3 meses de férias não fazem com o menino, né? Tô com saudade de ficar com essas perguntas, tá? Eu confesso. E hoje a gente tem aqui também Israel Salmo, que é o fundador da Melius. Temos o Thiago Veloso de Almeida, que é membro do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria da Melius. Ele também é CIO lá da Anelo Investimentos. E temos também o Diego Colim, que é Head de Estratégia de Bitcoin na Melius. Olha só, filma aqui os meninos aqui, ó. Olha só todo mundo aqui, vocês estão vendo que a mesa é grande. O papo hoje vai dar o que falar. E eu já quero começar direto no tema aqui com o Israel. E depois a gente vai falar hoje muito sobre Bitcoin, blockchain, sobre esse movimento que a Melius está fazendo, né? Há um mês e pouco atrás, talvez 2, vocês anunciaram que fizeram uma compra com o caixa da empresa, uma pequena compra com o caixa da empresa de Bitcoin, e que iam estudar, né, durante esse período se fazia sentido comprar mais ou não. E vocês soltaram agora, poucos dias atrás, o fato relevante, chamando uma assembleia para mudar o estatuto da companhia e que tem até dia 4 de maio para votar a favor ou contra. Conta aí para mim, Céu, o que foi essa mudança? Por que você está chamando essa assembleia? O que você quer mudar na companhia? Legal. Vou dar um passo atrás antes aqui, né? Início de 2024, a gente se deparou ali com uma situação que era a companhia voltando ali a ter uma eficiência operacional bacana, voltando a gerar caixa, né? Netar ali os prejuízos que a gente teve em 2 anos anteriores por conta de investimentos em crescimento. Então a gente começou a não precisar mais de caixa, só que naquele momento a gente tinha quase 700 milhões de caixa. Só isso. Pouquinha coisa. E aí é uma situação assim, que esse dinheiro está investido basicamente em renda fixa ou perda fixa. E se não fosse ruim o suficiente, a gente ainda paga 34% sobre o lucro desses investimentos enquanto companhia Na PJ. no lucro real. Perfeito. Então, poxa, imagina que o nosso rendimento no CDI era 70%. Menos que 70% e não o CDI atual. E na nossa visão, né, os índices de inflação que nós enxergamos hoje, eles não refletem de fato o aumento dos preços. Essa é a minha visão. E, portanto, mesmo com a taxa de juros alta e bons rendimentos na renda fixa, esse negócio não se compensa. Então, a gente olhou para o nosso caixa de 700 milhões, perdendo valor e tendendo a zero no longo prazo. Perfeito. Então, a gente decidiu estudar o que fazer e eu comecei a olhar para várias coisas, né? Foi nesse momento também que eu comecei a sair da cadeira de CEO e a passar o bastão para o Gabriel Loures, que hoje é o CEO da companhia, e comecei a ter mais tempo para estudar o que fazer com esse dinheiro. Olhei, poxa, oportunidades de M&A. É muito difícil fazer M&A, a gente fez alguns. Olhei para outras oportunidades de talvez aumentar os investimentos para crescer determinada linha de produto e fazer crescer a empresa, mas isso ia trazer de novo a empresa para um momento de queima de caixa, num cenário que a gente não faz sentido, né? Ter a empresa gastando dinheiro ali para crescer, né? E
E aí a gente se viu numa situação que o nosso tempo estava passando e o dinheiro estava diminuindo, né, no nosso caixa, estava perdendo. E a gente acabou distribuindo mais de 400 milhões de reais para os acionistas, porque a gente não tinha uma destinação clara para esses recursos. Resumo da ópera, nós sobramos com, hoje, né, 250 milhões. E ao longo depois do meio do ano passado, eu comecei a flertar um pouco mais com o Bitcoin. Comecei a estudar muito mais o Bitcoin. Eu já conhecia o Bitcoin desde 2013, mas eu ainda não entendia o Bitcoin. E o entender ele é fundamental para explicar o porquê que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo hoje. Então comecei a estudar, me tornei ali um maximalista na física, e comecei a estudar... O que quer dizer maximalista? Para quem não entende o que está ouvindo. Por favor, pai. O maximalismo do Bitcoin, ou os maximalistas, por assim dizer, eles acreditam que o Bitcoin não tem concorrentes como o dinheiro e que todas as outras criptos concorrem entre si por funções menos importantes e relevantes. E que nada é mais importante do que consertar o dinheiro como pauta de finanças corporativas, como pauta civilizacional. E que o Bitcoin ele ocupa um lugar do seu portfólio, do portfólio de uma empresa ou do portfólio de uma família, completamente diferente do lugar ocupado por outras criptos. É quase como se o Bitcoin pudesse ocupar o lugar da poupança, como o Israel vinha construindo, ou o lugar do dinheiro, competindo com dívida pública e outras coisas concorrentes, e cripto estivesse mais na casa dos alternativos, das startups, dos precatórios e afins. Então o maximalismo do Bitcoin ele acredita que o Bitcoin caminha para ser uma reserva global. A monetização do Bitcoin compete diretamente com um modelo baseado em dívida, como lastro das moedas. E o maximalismo ele não abre brechas para que princípios ou indiscutíveis do Bitcoin sejam questionados. Você pode chamar o maximalismo do Bitcoin como um culto de amantes da liberdade e otimistas incorrigíveis, capazes de tudo para defender essa ideia. Acho que a gente tem um desses aí do outro lado da mesa. Aproveitando essa deixa, Diego, acho que todo mundo que vai realmente entrar de fato no Bitcoin, ele começa achando que é uma coisa que ele pode colocar um dinheiro para ganhar ou perder, uma aposta, depois ele passa para achar, esse negócio sobe constantemente, depois ele olha, realmente é diferente, até que é o ativo principal do mundo. Você chega numa fase que você fala, isso aqui vai ser o futuro. E eu diria que tem mais um passo ainda que você fala, cara, o Bitcoin resolve todos os problemas que a gente tem de governo, de moeda, de autoridades suprapartidárias e tudo mais. Então eu queria que você explicasse pra gente um pouco esse caminho, né? Eu acho que todo mundo aqui que está escutando já ouviu falar no Bitcoin, mas por que pessoas que param para estudar, como Israel parou, como eu parei também e fiquei maluco, como você provavelmente fez isso há vários anos, Thiago também, o que leva a gente a chegar nesse patamar de levar o Bitcoin a um culto, né? Quase que um Deus Bitcoin. Há quem diga que o Satoshi Nakamoto é o primeiro deus do metaverso, mas eu não chego lá não, isso é demais. Satoshi é o fundador, o cara que criou o Bitcoin, não é fundador. O cara que criou. Sumiu. Ou a cara, não saberemos. O Saylor ele tem um framework para entender o caminho até o maximalismo, né? O Saylor é CEO e fundador da MicroStrategy, vamos falar dela logo mais. Ele tem um famoso tweet em 2013, mesma época em que o Israel era apresentado ao Bitcoin, dizendo, olha, o caminho do Bitcoin é o mesmo de todas as bolhas e eventualmente virá a zero. Para 7 anos depois, ser a primeira companhia a comprar 180 milhões de dólares de Bitcoin por tesouro. E ele desenhou esse framework que provavelmente ele mesmo percorreu de hater a maximalista, passando por, se não falhar a minha memória, de hater para cético, para curioso, trader, investidor, e, enfim, um poupador maximalista que coloca tudo aquilo que é para o longo prazo no Bitcoin, tudo aquilo que ele não topa perder no Bitcoin, e deixa no resto tudo aquilo que ele está disposto a perder para a diluição, para a entropia, para o caos. Então, uma jornada que, lógica simples e a própria realidade econômica das coisas nos ajuda a chegar. A simples lei da oferta-demanda que determina todos os preços
nos diz que para um mundo cada vez mais abundante, teremos para sempre a mesma quantidade de bitcoins. E por essa lógica, o Bitcoin valerá cada vez mais coisas. E sabe aquela coisa da curva normal, onde ao lado esquerdo da curva, de quem pensa pouco e costuma acertar, quem pensa muito e também costuma acertar. Tem um meio do caminho que briga com essa lógica, que diz um monte de coisa que a gente pode entrar nesse mérito. Computação quântica, outras criptos, é usado por criminoso, mas tudo é uma questão de você se ater ao básico da lei da oferta e da demanda, e para você não ser vítima do meio da curva, estudar o suficiente para entender que, de uma forma ou de outra, o Bitcoin encontra o seu caminho, como a própria vida. Ele, eventualmente, vencerá e superará qualquer tipo de... Não é perfeito. Entra só um pouco na questão da oferta. Por que a oferta do Bitcoin ela, não vai aumentar? Boa, excelente pergunta. Aliás, um princípio fundamental de toda a tese é a manutenção dos 21 milhões de Bitcoins para todo o sempre. Tal como o Bitcoin funciona, as suas propriedades são emergentes e emergem dos operadores da própria rede Bitcoin. E você, se quiser visualizar, Nardon, o que é a rede Bitcoin, são basicamente 70 mil computadores ao redor do mundo, um deles é meu, reforçando e construindo a blockchain do Bitcoin a cada 10 minutos, paulatinamente dentro de um conjunto de regras. Uma delas que só teremos os 21 milhões de Bitcoins. Então, enquanto tivermos pessoas operando essa rede de alguma forma, ou minerando e produzindo blocos, ou como eu, validando se esses blocos estão corretos, ou bitcoiners como o Thiago, comprando e vendendo o Bitcoin segundo essa premissa, nós teremos essas regras sendo perpetuadas. É seguro dizer que o protocolo Bitcoin, ele nasce de um consenso, de uma ideia. E ele é só a operacionalização de algo que nós, aqui no contexto social, julgamos superior. E um dinheiro que vai funcionar como uma espécie de constante econômica, tal como a gravidade para a física, ou tal como o metro para a física e para a matemática, é melhor quando constante. Pense numa régua que está sempre mudando, não serviria como régua. Pense num quilo que está sempre mudando. Seria o dinheiro que não tem uma unidade fixa de valor. Então, por essa ser uma lógica, quase que um axioma da economia, que o dinheiro com um supply cap, com os 21 milhões, que seja estático, for melhor do que as alternativas que ficam variando, terão pessoas operando essa rede, comprando o ativo, fazendo valer esse código. E é razoável supor que para sempre teremos pessoas que entram no Bitcoin segundo essa lógica e que para sempre os 21 milhões serão válidos. E todas as vezes, foram mais de 150 vezes que alguém tentou propor um ajuste no Bitcoin. Se não nos 21 milhões, no tamanho do bloco, na política monetária, todas as 150 tiveram o mesmo caminho, caminharam para zero quando medidas em Bitcoin. E, tal como o Satoshi disse, essas regras, uma vez colocadas em movimento, elas são quase como pétreas, escritas em pedra, e muito, muito difíceis de serem mudadas, para não dizer impossíveis. Assim, ao longo da história, né, dos mercados financeiros, a gente teve a década de 80 como velho investing à la Buffett style, e ali era o seguinte, né, a cada $1 que você colocava no sistema, $2, perdão, $1 ia para refinanciamento de dívidas e $1 ia para capex de físico. Essa evolução no mundo, nas 90 maiores, se você pega, por exemplo, o estudo do Michael Howell, do Cross Border Capital, esse montante vem aumentando de 2 para 1 em dívida vis-à-vis ativos físicos, e agora a gente está chegando em 4, 5 para 1, ou seja, para cada $6, 5 para dívida, que ela é uma expansão da base monetária global, que faz com que a gente tenha uma perda do poder aquisitivo entre 8% e 10% em dólar, né, anual. Então a gente já sai perdendo isso.
$1 perde 8% do seu valor por ano. Por ano, o dólar. Fora o que o real perde pro dólar. Desde 1913, o dólar perdeu 97% do seu valor. E o real, imagina quanto ele perdeu. Desde 2012, ele perdeu 67%. Se eu não estou enganado, nos últimos 5 anos, de todos os reais hoje disponíveis, né, que a gente sabe que estão por aí, metade desses reais foram emitidos nos últimos 5 anos. Acho que é dólar isso aí. Na pandemia, o dólar perdeu 25% do valor. Porque foi a grande impressão. Em 2008, você teve, a gente já estava no zero, né? você teve a crise financeira, que foi a enorme expansão do balanço do Fed. 2020, idem. E o que acontece de extremamente relevante, né? Os ativos que são escassos, que a gente coloca aqui, Nasdaq, S&P, os ativos imobiliários americanos, principalmente Miami e outras coisas, casa, etc. E o ouro, que inclusive é o que a gente está vendo agora, né, nesse momento, eles tendem a se valorizar muito. E na realidade ele está mantendo o valor, o resto que está perdendo valor. E o Bitcoin ele entrou nesse sistema como reserva de valor. Pelo seguinte sentido, eu acho que é muito, muito relevante você não ter um risco de contraparte. Imagina um mundo hoje que a gente saiu do mundo de value investing para o mundo de fluxos de capitais e liquidez, que ela é composta pela impressão de dinheiro dos bancos centrais, Estados Unidos, China, também da questão dos shadow bankings, crédito, entre outros. Então, em torno de 175 trilhões de dólares essa liquidez nesse sistema, tá? A gente passou agora por uma briga geopolítica, que a China e os Estados Unidos estão tentando manter certas hegemonias, principalmente dos rails de pagamento, né? A China com o Yuan, né? E aí você tem as stablecoins com o SDC, o SDT, e já estão planejando inclusive a questão de próprias moedas em dólar dos bancos que vão comprar e lastrear nos títulos de tesouro. Ok. Todas essas questões trazem riscos de contraparte, riscos do que você não sabe onde você está colocando dinheiro, que em 2008 foi extremamente relevante. O risco de contraparte que você fala aqui, só para quem está ouvindo a gente lá e é leigo, não que eu seja, mas só para explicar para a galera. Então, o USDT é o dólar digital que está lastreado numa Treasury. Isso. A Treasury é um título do governo. Perfeito. Igual no Brasil aqui, eu vou emprestar dinheiro para o governo para ele fazer algo com esse dinheiro, que ele vai me pagar num certo período aquele valor de volta. Então essa é a contraparte. Então o USDT tem uma contraparte e etc. E tem bancos, contraparte. você empresta você coloca no CDB do Banco Itaú, a contraparte é o Itaú. Né? Agora a gente está vendo a questão do Master, por exemplo. A contraparte é o Banco Master. Né? E agora será que tem contraparte? Perfeito, esse é o grande ponto. O Bitcoin ele é efetivamente um ativo internacional, então a gente está vendo essa guerra de fuga de capital nos Estados Unidos. Ele é efetivamente um ativo internacional e que não tem risco de contraparte. Né? Porque ele é a própria contraparte. Assim como se eu pegasse o meu apartamento, fosse pegar uma dívida no banco e falasse, se eu não te pagar, minha contraparte é o apartamento que vale 15 milhões de reais, 20 milhões de reais, o que seja. Então ele vai me emprestar esse dinheiro e se eu não honrar o pagamento, ele toma esse ativo de mim. No caso, o Bitcoin, o próprio Bitcoin é a contraparte dele. E ele é considerado como um colateral perfeito porque ele é uma garantia perfeita que efetivamente está lá e você consegue comprovar. Não é mais um sistema bancário de confiança, de balanços, etc., mas sim de tá escrito ali no blockchain. E aí ele resumindo, você não precisa confiar em ninguém, você não precisa confiar no que o governo tem o seu dinheiro, que o banco vai te pagar, que o número que está na sua tela você vai conseguir sacar um dia, é seu. E daí só voltando aqui para o começo do papo com Israel, né? Então Israel se encontra lá com 250 milhões de reais em caixa, né? Onde ele vê que o título que ele investe em CDI ele rende 70%, se distribuiu para muita gente, você fala, olha, talvez tenha uma alternativa melhor para eu colocar esse dinheiro que não seja apenas em lastrar em CDI. Dado que eu acredito que se eu colocar esse dinheiro dentro da própria Melius para crescimento, não vou ter
o alfa, não vou ter o retorno esperado vis-a-vis fazer isso, imagino que investir em Bitcoin faz sentido. Esse é o racional por trás dessa decisão? Nos últimos 10 anos, o Bitcoin se valorizou um pouco mais que 60% em dólar. Todo ano. E aí Ano eu pergunto para vocês, como empreendedores, assim, vocês conseguem encontrar uma companhia hoje crescendo tudo isso, mas ter liquidez para fazer uma grande aquisição, comprar uma companhia muito grande? Existe alguma? É difícil de encontrar. Tirando o G4 hoje. Eu sabia que você ia falar isso. Sabia que você ia falar dando isso. 98% de CAGR year over year, ano a ano. É difícil. Exatamente. Até quando, né? E até mas quando? para vocês, pô, me parece um negócio muito óbvio que eu continuo investindo no negócio. Mesmo assim é diferente. Agora, você olha, o nosso negócio já cresce um pouco menos. E além disso, o rendimento dos produtos financeiros que a gente tinha não eram bons, como você já reforçou aí. Então a gente se viu numa situação que, poxa, parecia muito mais vantajoso pra gente. E a gente olhou vários M&As também que não faziam sentido. Pareceu muito mais vantajoso pra gente olhar pro Bitcoin, né? E pensa que no ano de 2024 aconteceram algumas coisas, eu vou talvez ressaltar duas. A primeira é a liberação dos ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos, que para mim foi um grande marco. E a segunda é a eleição do Trump, que é um governo pró-Bitcoin, né? Então, isso reforça muito assim, a nossa sensação de estarmos no caminho certo. Fora todas as características e propriedades que já faz o Bitcoin, já faz os nossos olhos brilharem, né? Por conta do Bitcoin. Agora, vamos lá. Quando você chega para mim, vai ser uma pergunta polêmica aqui. Você chega para mim e fala assim, pô, Nardon, eu tinha lá Melius que eu construí desde 2010, 11, quase. Desde 2011 eu tô construindo esse negócio. Cara, é um negócio que hoje tá gerando caixa. Cada trimestre, quanto vocês estão gerando de caixa? 6, 7? Ano passado a gente fez próximo de 50 milhões de EBITDA ajustado ali, né? Lembrando que a gente vem de um turnaround. Sim. E a gente vai divulgar em breve o nosso primeiro trimestre aí, que vai dar um pouco mais de clareza sobre onde estamos. Perfeito. Então você fala, cara, eu tinha essa empresa, porém, eu vejo que, assim como toda startup, dá para eu pivotar esse modelo de negócio para fazer algo que eu acho que vai ser muito maior do que a própria Melius. É esse o racional que você está agora? Ou você está olhando numa outra ótica onde você tem muitos fundos de ações brasileiros que têm um mandato de investir em ação, onde eles não podem diversificar em Bitcoin, por exemplo, e mesmo esses gestores querendo diversificar talvez o mandato deles em Bitcoin, porque são ativos que vão dar algum tipo de alfa maior, né? Um ganho maior do que daria nas próprias ações que tem. E é uma maneira legal deles fazerem isso via a ação da Melius. Boa. Cara, vamos pensar no seguinte. Hoje somos um grupo de empresas. Uhum. Nos denominamos ali Cash 3. Perfeito. Debaixo desse guarda-chuva, nós vamos ter aqui o Melius, nós vamos ter o Melhor Plano, perfeito, nós vamos ter o iDinheiro, nós vamos ter o Promobit e algumas outras empresas que a gente adquiriu. Israel, essa sua proposta altera em alguma coisa esses modelos de negócio e a operação desses negócios? Não altera em nada. Tá. Nada. O Melius segue sendo um aplicativo que ajuda milhões de consumidores brasileiros e ajuda milhares de lojas a venderem mais. O Melhor Plano continua comparando preços de internet, telefone, melhor do que ninguém. Então, os business continuam sendo tocados pelos seus CEOs, focados em fazer o negócio ficar cada vez melhor e gerando mais caixa. Então, isso não muda. O que mudaria, portanto, né, em caso a gente consiga aprovar essa matéria ali em assembleia? A gente está propondo que o grupo deixe de ser um grupo que seu objetivo principal é ter empresas crescendo aqui dentro desse grupo, do portfólio e distribuindo dividendos, e passaria a ser um grupo que tem como objetivo principal aumentar a quantidade de Bitcoin ou satoshis que a gente possui para cada ação que nós temos no mercado.
Então cada esse ação da seria companhia. o objetivo fim. Então, basicamente, a alteração do objeto social, né, para permitir a gente a perseguir essa estratégia, vai nos colocar nessa posição em que o objetivo do grupo não vai ser mais apenas gerar caixa com as empresas que estão aqui no portfólio e distribuir isso como dividendos algum dia. Ele, na verdade, passa a ser comprar o máximo de bitcoins possível. E para isso a gente pode usar o caixa que nós temos, a gente pode usar futuras gerações de caixa e a gente pode utilizar outros instrumentos financeiros diversos que o mercado de capitais nos dá acesso. Então pode chegar um dia, por exemplo, que alguém te ofereça pelo melhor plano um valor relevante que vale a pena você vender ele, pegar esse caixa e colocar em Bitcoin. Pode ser que isso aconteça. Esse é um cenário. Isso pode ser que aconteça. Eu acho que vale falar um pouco agora da MicroStrategy, que é uma estratégia que bastante inspirada nele. Eles estão fazendo isso desde 2020, né? E aí a pergunta principal que eu tenho é... Eles estão sendo bem agressivos, principalmente em dívida. Eles estão basicamente pegando dívida de todas as maneiras possíveis e imagináveis que existem para comprar em Bitcoin. A estratégia mais agressiva aí que eu já ouvi falar. Esse é o melhor clickbait, né? Faz parte do plano de vocês emitir dívida para comprar Bitcoin? Então, assim, só para quem não entende, MicroStrategy é uma empresa americana que o Saylor, que já foi citado aqui, é o CEO e Chairman e fundador. E ele hoje utiliza essa estratégia de todo o caixa da empresa virar Bitcoin, inclusive emitir dívida, assim por diante. Só antes de responder, né? Vou deixar você começar a responder essa pergunta do Lucas. Só para reforçar uma coisa, né? As empresas do grupo não estão à venda. Nós estamos satisfeitos com o que a gente está fazendo ali, né? Os CEOs estão, fazendo um excelente trabalho. A gente tem muito para crescer ainda nas empresas lá do grupo. Só para não parecer que nós estamos aqui, mudamos o objetivo da companhia e agora vamos sair vendendo ativos, assim, não está nos planos, não existe essa discussão em conselho. Perfeito, eu perguntei exatamente porque é uma dúvida que eu tenho e os outros acionistas têm. O que é público hoje é o que é a verdade, né? É que os business continuam da forma que estão e que a gente pretende mudar o estatuto ou mudar o objeto social da companhia. Perfeito. Manda. Bora lá. Antes de tudo, eu diria que essa mudança que a gente propõe agora de objeto social da companhia, ela é uma mudança demandada pela realidade contábil do Bitcoin não ser equivalente ao que a gente julga ser a realidade econômica dele. Nós entendemos o Bitcoin como dinheiro. E hoje, o objetivo da companhia já é maximizar a geração de caixa por ação. Nossa geração de caixa vai muito bem, obrigado. E agora a gente vai transformar esse caixa no que é o dinheiro do futuro, assim imaginamos. Então, continuaremos a trabalhar por geração de dinheiro. Só que nós acreditamos que o que é dinheiro e a própria natureza do dinheiro está mudando. Então, é muito menos disruptivo do que parece. O Bitcoin caminha para ser o futuro, assim entendemos. Então, dizer que estamos caminhando para maximizar a quantidade de bitcoins que queremos não é diferente do que dizer que estamos tentando maximizar o nosso resultado operacional em reais ou alguma outra forma inferior de dinheiro, né? É muito mais suave a transição do que parece. Mas o que a MicroStrategy está fazendo, afinal de contas? Ela está até pouco endividada, sabia, Thiago? Eu estava fazendo uma pesquisa e vi que o seguinte... Ela tem 40 bilhões de patrimônio para 8 bi de dívida. Ela tem 25% do que tem de patrimônio em dívida. Sabe qual que é a média da S&P 500? 1 para 1. Então seria... O que ela tem de patrimônio? 40 bi de Bitcoin. 40 bi de Bitcoin. Sim. E ela hoje tem 8 bi de dívida. Sim. Que são conversíveis aí, né? Você pode colapsar ela. Exato. E pensa que as dívidas da MicroStrategy não são só as dívidas da MicroStrategy, mas também é todo o passivo dela. Basicamente está em dívidas. Enquanto que no S&P, não só de dívida, eles têm 1 para 1 com o patrimônio, como de passivos totais, que envolvem outras tantas contas a pagar, eles têm 2,5 vezes o que tem de patrimônio. Então, sobre qualquer indicador de endividamento, a MicroStrategy é muito conservadora. Uma vez que estou bem seguro que todas as dívidas dela hoje não são lastreadas no Bitcoin. Não há margin call, não há valor ao qual o Bitcoin pode cair que pode eventualmente forçá-la a vender no prejuízo.
E só para dar mais uma estatística interessante, o preço do Bitcoin pode colapsar em 80% e lá ficar por anos a fio, que ainda assim ela não seria obrigada a vendê-los numa fire sale. Mas o que ela tem feito afinal, Diego? Ela tem basicamente se tornado no que a gente gosta de chamar de, ou assim aprendemos a chamar pelo Saylor, uma refinaria Bitcoiner, que é basicamente fazendo com o Bitcoin o que o Rockefeller fez com o petróleo, que é pegando algo que o mercado julgava não ter valor, o mercado não sabia transformar em outros produtos e o mercado não sabia precificar direito. Até que vem o Rockefeller e fala, olha, se você pegar esse petróleo, eu consigo fazer coisas básicas e fundamentais, como concreto, ou coisas extraordinariamente refinadas, como querosene de aviação. Então eu posso pegar um produto bruto e refiná-lo para variados tipos de compradores e fazer uma fortuna com isso. E assim ele fez, e assim nasceu a ExxonMobil e essas companhias. O que a MicroStrategy faz? Ela faz exatamente o mesmo, só que com o Bitcoin. Um ativo dito como volátil, inútil ou imprestável de várias formas, como o petróleo foi um dia, mas o Michael Saylor percebeu, eu posso vender para variados cohorts de investidores que querem ou podem somente determinadas configurações de volatilidade e retorno. E assim eu vou produtizar ou securitizar ou formatar o Bitcoin, envelopar o Bitcoin para diferentes investidores. Vou colocar em números. O Bitcoin tem 60% de volatilidade implícita anual, 60% de retorno, como diz o Israel. Isso é um porradão, isso é uma espécie de foguete. Nem todo mundo pode, nem todo mundo quer isso. O que eu vou fazer? Eu vou lançar um produto, uma ação preferencial, uma dívida conversível, que vai entregar parte disso para um público que pode ou quer só parte disso. Então eu tenho público que só pode lidar ou só quer 15% de vol com 15% de retorno por ano, ou só 5% de vol ou só 5% de retorno. Vol é volatilidade implícita, é a medida de quanto que um ativo sacode, basicamente. Entre o topo e o baixo Entre o dele, topo e o baixo naquele dele, período de tempo. naquele período de tempo. Então o Bitcoin é uma espécie de reator com muita energia acumulada, que a MicroStrategy atua como um transformador para entregar um produto mastigado ao mercado dentro das condições que o mercado pode e aguenta e quer. Então a MicroStrategy pega o Bitcoin com alto retorno e alta volatilidade e securitiza em produtos de dívidas e ações com variados perfis de volatilidade e retorno que pode ser então introduzido no portfólio de seguradoras que compram a dívida dela, no portfólios de fundos de investimento, fundos de pensão que compram a dívida dela. Então ela está basicamente criando produtos de dívida e ações, atacando o mercado de 300 trilhões de dívidas, dívidas podres, digamos assim, que como nós vimos na pele, não pagam nem a velocidade da diluição da moeda, lastreando a própria dívida no Bitcoin e entregando essa renda fixa consertada para esse mercado gigantesco de dívida e tem como meta assumida capturar 1% desse mercado de 300 tri, capturar 3 tri dos 20 bi que já captou. Então, é a securitização do Bitcoin, ou uma refinaria Bitcoiner, que pega o Bitcoin e o mastiga em variados produtos. A forma como eu gosto de pensar, e até conhecendo o mercado americano que eu estudei muito, né, investir assim, você colocando o Bitcoin no balanço de uma empresa, esse balanço começa a oscilar de valor por ele mesmo, porque o caixa dele, né, o ativo, ele a cada segundo tem uma oscilação dos 60% a 70%. E do outro lado você tem passivo e o patrimônio, né, o balanço da empresa. Isso transfere para a ação uma volatilidade ainda maior, que chega em torno dos seus 100 e poucos %. Então ele atrai de uma forma muito grande as opções, né, por volta em torno desse ecossistema, que aí surgem os ETFs, que nosso amigo Lucas adora muito, que fazem geração de renda, ETFs alavancados que usam muitas das opções e tudo mais.
E ele está atacando um mercado, quando a gente pega de forma global de 900 trilhões de riqueza, ele ataca 120 trilhões, mais ou menos. Quando ele começou a vir para bonds conversíveis e depois aquelas ações preferred, que é como se fosse uma PN aqui, que ele paga um dividendo, tem umas outras formas. Existe um mercado gigante nos Estados Unidos específico para isso. Inclusive, eu estudei bastante esses tipos de fundo que tem mandatos muito específicos. Então, as seguradoras que querem exposição a Bitcoin, não pode fazer direto, faz através desses produtos. Tanto que um bond da Microsoft subiu 300%. MicroStrategy, né? Da MicroStrategy. Sorry. Da Strategy, né? MSTR. A Microsoft falou que nem vai comprar Bitcoin, já perdeu toda essa aí, todo esse caminho. Então, voltando na história aqui, ele está indo para cima do mercado de ações, indo para cima do mercado de bonds e indo para cima do mercado agora de preferreds, que também é muito relevante, certo? E por último, né, como a gente fala dessa questão de que os índices passivos ganharam uma relevância muito grande no mercado, apenas ele entrado no Nasdaq foi uma injeção de liquidez enorme, as ações se valorizaram muito e deu a possibilidade, inclusive, dele emitir as ações para comprar mais Bitcoin. E isso virou um ciclo perpétuo positivo, porque ele estava gerando mais, no final ele estava conseguindo ter mais Bitcoins por ação com esses movimentos. Então ele vai, de certa forma, atuando nesses veículos que ele criou, onde que ele tem mais, posso dizer aqui, onde que ele vai ter melhor risco-retorno em tal momento para atuar em cada um deles. Deixa eu trazer outro ponto aqui, né? Como você falou que a MicroStrategy entrou nesse índice da Nasdaq e, portanto, é mandatório para vários fundos, etc, investirem nessa ação, ela ganhou muito volume, o que fez o preço da ação subir. E, portanto, ela foi lá e emitiu, né, falou, vou fazer um follow-on, então vou vender ação no mercado para captar mais dinheiro. Isso não acaba virando um esquema Ponzi? Porque ela mesmo está emitindo, assim, ela está captando dinheiro e comprando Bitcoin. O que a gente estava falando antes é isso, né? O Bitcoin nada mais é do que uma oferta e demanda, onde... Não, eu sei, eu tô fazendo advogado do diabo, galera, eu já sei a resposta, eu tô fazendo aqui pra turma entender, galera, calma. Tem uma dinâmica espetacular. Só deixa eu acabar aqui. Onde a oferta e demanda, oferta é de 21 milhões de Bitcoins. Se eu tô toda hora colocando mais dinheiro no sistema, eu mesmo colocando, falando, eu tô inflando o preço do ativo. Fala aí, Thiago. O que acontece é o seguinte, né? E aí eu convido quem quiser entender melhor, tem um especialista no podcast que é Michael Green e um estudo do Bouchard, depois a gente pode até colocar. Eles chegaram a uma conclusão e fizeram várias estatísticas, etc. É o seguinte, um gestor ativo, para cada dólar que ele entra numa empresa, ele gera no máximo $2 de aumento do market cap dessa empresa. Porque você tem uma inelasticidade do float dessa empresa, com as ações disponíveis no mercado para você comprar ou não, e aí você pode elevar muito o preço. Os passivos, e isso eu fiquei impressionado quando eu estudei tudo isso, com esses índices passivos S&P, e você tem principalmente o Total Market do Vanguard, que é onde vem a aposentadoria dos americanos, que chama 401k, eles têm que comprar automaticamente por algoritmo. Para cada $1 que eles colocam, eles geram um aumento de 11 a $12 no market cap dessas empresas. Então não é que é um Ponzi scheme. É uma questão de que existe uma inelasticidade que você não consegue acomodar esse fluxo de capital. Então você levanta, e foi o que aconteceu o ano passado e já vem acontecendo, dessa concentração muito grande dos índices lá fora nas Mag 7, no final das contas, porque
todos os índices eles têm um nível de tracking error, que na realidade é o desvio para o que eles precisam. E vários deles já conseguiram parar de comprar as pequenas empresas, compraram só as maiores. Então você vai concentrando cada vez mais. O dinheiro sempre vai para o mesmo lugar e daí você tem esse problema de oferta e demanda e um vira 11 e no caso do Saylor 1 vira 2. O grande risco é a reversão. Então é quase que se você tivesse o fluxo sustentando ali uma bolha, não diria uma bolha, acho que é complexo falar isso, mas você está sustentando todo um índice, né, que tem uma vez que percentual. você tira esse dinheiro. Se você tira aquilo lá, ou se não, se você tiver uma empresa que vai muito mal do ponto de vista fundamental, ela cai sozinha, draga o índice, esse índice recompõe e volta. Então essa é a forma que eu gosto de pensar muito em relação ao que está acontecendo com as dinâmicas desses índices globais. Tá? Então no final não vejo um Ponzi Scheme, mas uma dinâmica que foi gerada pelos bancos centrais e pela liquidez, começando em 2008 até hoje, que é extremamente interessante e vale a pena estudar. Posso dar um passo atrás? Lógico. Por que a ação da MicroStrategy tem sido uma das únicas coisas a performar melhor do que o Bitcoin, melhor do que as 7 magníficas, melhor do que tudo e todos, desde que ela adotou o padrão Bitcoin? Lei da conservação da energia, uma verdade básica do universo. E aqueles produtos que ela leva para o mercado, que possuem menor volatilidade, menor retorno do que o Bitcoin, os produtos de dívida ou as ações preferenciais, ficam com um excedente que tem que ir para algum lugar. Eu tenho um Bitcoin, eu emito um produto lastreado no Bitcoin, mas que vai entregar só parte do retorno do Bitcoin. Para onde que vai o retorno excedente? Para o acionista, tem que ir para algum lugar. Eu tenho um ativo que tem um CAGR, né, uma taxa média de retorno anual de 60% a 70% ao ano, e eu estou entregando para o mercado 5, 10 ou 15 em diferentes produtos. Para onde que está indo o excedente, o spread entre o ativo que eu tenho e o produto que eu vendo? Está indo para o acionista da ação. Então, isso explica de forma básica por que a ação da MicroStrategy performa tão bem, porque ela absorve os excessos que o mercado não queria ou o mercado não podia por um motivo ou por outro. E sobre determinadas formulações de o que é uma pirâmide, basicamente tudo você pode enquadrar como uma pirâmide. Você vai comprar uma casa esperando que alguém a compre mais caro lá no futuro. Tudo é uma aposta e assim nada faz sentido. Mas o Saylor tem um paralelo para isso que diz o seguinte: se passa um buraco negro perto da sua galáxia e suga todo o ar e todo mundo morre asfixiado, isso não é um glitch na realidade, isso é ciência, isso é física, isso pode ser explicado. E quando o Saylor começa a utilizar um glitch do sistema, o que parece bom demais para ser verdade, quase que um sistema Ponzi, onde ele recebe um fluxo passivo, usa isso para emitir ações, pega o dinheiro, compra Bitcoin. Isso é mais, na verdade, um sintoma, melhor dizendo, do dinheiro ruim na sociedade, onde o mercado de ações se tornou poupança e por isso começou a receber um fluxo passivo que nunca quis ser investidor, sempre quis só preservar capital. E aí você tira as chances de empresas como a Melius e 90% de outras empresas competirem por um fluxo que não está nem aí para o negócio, está só aí para a proteção do próprio poder econômico. Esses índices são como esses buracos negros que sugam toda a realidade, asfixiam companhias fora delas, e o Saylor está aproveitando essa ineficiência de mercado para convergir o dinheiro das pessoas para o Bitcoin, que é o que foi construído e deveria ser a poupança, a reserva de valor, o dinheiro forte da sociedade. Então ele está se utilizando de um desequilíbrio que faz com que muito dinheiro passivo vá para índices e renda variável, quando tudo que esse dinheiro estava procurando no final do dia era uma reserva de valor superior, e a função disso nunca deveria ter sido da Nasdaq. E no fim, a Melius vai ser a MicroStrategy brasileira? A gente estava rindo antes aqui porque a gente lembrou daquele vídeo icônico do Michael Saylor, que ele fala que não é um Ponzi, é economia. Assim funciona a economia.
Recomendo aí, quem não assistiu esse vídeo ainda, vale a pena O buscar. Sailor é uma das 3 pessoas, assim, do mundo que qualquer coisa que sai dele eu vejo, porque o cara é realmente diferente, assim, a capacidade que ele tem de criar metáforas ali é... É inacreditável. Ele diz isso no contexto do seguinte, olha, tem 300 anos que é bom comprar terreno em Manhattan. E construir. E você nunca diria que o que aconteceu com os terrenos em Manhattan são uma pirâmide. Né? O nome disso é uma economia. E você nunca se pergunta, aliás, se você tem um grande terreno de esquina em Manhattan, e o Bitcoin é a Manhattan do cyberespaço, você nunca pergunta para um dono de terreno em Manhattan como que ele vai pagar por aquele terreno. Porque essa pergunta, sabe, é ridícula uma vez que você sabe o modelo de negócio por trás disso. Olha, você vai tomar um empréstimo no banco lastreado nesse empreendimento e você vai permitir que alguém construa ali e te pague aluguel, você tem 1000 possibilidades. Esse mesmo modelo agora é feito no padrão Bitcoin, onde quem tem Bitcoins e essa espécie de terreno digital vai poder ter 1000 possibilidades de refinanciar ou gerar dinheiro para pagar compromissos, tais como as possibilidades de quem tem um terreno em Manhattan. Então é daí que surgiu e eu acho muito Agora, para que valor vai o Bitcoin? Aí eu posso falar o que nós temos dentro de casa como target, né? E o target é que nós não temos target. O nosso horizonte de tempo é para sempre. Então a gente não pretende vender os bitcoins que a gente comprou, tampouco aqueles que a gente venha comprar se for aprovado em assembleia. Então a gente quer segurar esse bitcoin eternamente e não temos preço, não compramos para ver ele valendo XYZ daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos. Obviamente que a valorização do Bitcoin faz parte dos últimos 10 anos da existência desse planeta, né? E a gente espera que isso, de certa forma, continue acontecendo. Agora, como que você garante a segurança desse Bitcoin que você comprou? Boa, hoje a gente usa as melhores práticas, seguindo muitos exemplos ali dos ETFs, né? Que vieram aperfeiçoando isso já há alguns anos no Brasil e agora lá fora também. Então a gente segue os melhores passos, os melhores caminhos ali que nós aprendemos com muitos deles para fazer a custódia e fazer uma custódia segura desses ativos. A gente não dá mais detalhes do que isso. É um tema super sigiloso, então a gente não pode nem falar aqui por compliance. E por questões de segurança também, há uma regra onde você não fala de segurança. Mas tudo bem que assim, até onde eu sei, a MicroStrategy, ela faz a custódia na Binance, não é? Ela não divulga, na verdade. Ela não divulga, Ela não não- é Ela claro. já falou algumas vezes que tem uma parte em Fidelity, tem umas outras partes com a própria Coinbase, mas assim, você pega em breves comentários lá atrás e hoje eles já não Coinbase, falam isso. mais. O- Então ele tem de certa forma meio descentralizado, né? Acho que pra mim... Descentralizado, você fala. Tem vários provedores, Ele tem né? vários provedores, isso é. Acho que pra mim Eu pergunto até pela segurança de vocês, né? Porque Sim. alguém que tá ouvindo aqui a gente, tá vendo o Israel passando lá na rua, vai falar, vou pegar o Israel aqui, que Não, ele tá com a chave não do- temos não, porque a chave gente não tem nenhuma nada. de bitcoins. Eu Aos não sequestradores de plantão, como diria o Thales, né? É. Não temos chaves. Acho que essa é a mágica, né? Porque essa estratégia que vocês estão falando é de uma empresa. Hoje já existem 130 empresas, que essas empresas juntos devem ter ali cerca de 700 mil bitcoins. Só vão existir 21 milhões. Então, da mesma maneira que a Melius está conversando sobre fazer isso, deve ter pelo menos mais umas 1000 empresas pensando nisso. 5% de tudo que já vai existir já está na mão de empresas, mais 5% na mão de governo, mais uns 10, 15 perdidos. Então, vai acabar. Né? Se todo mundo tiver essa cabeça, e tem muita gente que tem essa cabeça, porque de fato entrou no detalhe, entendeu e olhou que realmente é uma tecnologia totalmente disruptiva, não tem como, pela oferta pela lei da oferta e demanda, a gente ir para outro caminho. Acho que essa é a mágica de tudo. Se todos os bilionários do mundo resolverem comprar um Bitcoin, não teremos... Não tem nem para os milionários. Deve ter uns 30 milhões de milionários no mundo e 21 milhões de bitcoins, que são os bilionários. E o SafeDean diz uma coisa muito legal, que é o seguinte: não há algo como pouca quantidade de dinheiro ou muita quantidade de dinheiro. O que você precisa do dinheiro é que as regras sejam claras e imutáveis e sejam as mesmas para todo mundo e que ninguém possa ter o controle sobre elas. Porque numa restrição de 21 milhões de bitcoins, não é que vai faltar bitcoins, é que o preço vai subir se a demanda crescer.
Um dos problemas do mundo atual e do raciocínio do mundo atual é que quando aumenta a demanda, alguém tem a vontade de querer imprimir, mas o faz sempre em benefício próprio. E ao invés do ajuste ocorrer através do preço, como deveria ser quando a demanda aumenta, o ajuste de uma demanda por mais moedas, como no que a gente viu o que aconteceu em 2020, é sempre através, não da valorização do dinheiro como deveria ser, mas através da impressão de moedas, que é sempre conveniente para alguma elite, algum grupo que está ali perto daquelas moedas. Então, ninguém deveria ter o controle sobre emitir as próprias moedas. E essa é uma diferença do Bitcoin para o mundo fiat e para o mundo cripto. A gente diz que no mundo fiat, alguns poucos, fiat? o mundo fiduciário, o mundo que a gente vive Real, hoje, o mundo dólar, do são real, do moedas dólar, As são moedas moedas que você fiduciárias. imprime do nada pelos bancos centrais mundiais. Perfeito. E aí você privilegia os bancos centrais mundiais e aquela elite ali perto deles. No mundo cripto, qualquer um pode imprimir ou criar a sua própria moeda. E no Bitcoin, ninguém pode criar. E o interessante é que isso não é uma teoria nova, né? O Hayek, se não me engano, nos anos 70 ali, já escreveu que uma das soluções para a economia era se surgisse algum tipo de tecnologia que conseguisse tirar o poder do dinheiro, o monopólio da emissão de dinheiro do Estado, né? Isso, depois de 30 anos, acabou acontecendo. Então, eu fico doido. Acho que essa É a privatização do dinheiro, né? Agora, como que o governo tem visto isso nos diversos países do mundo? Porque você olha, a própria China, ela, não sei se está proibido ainda, mas por um bom tempo ela proibiu o Bitcoin lá. E lançou o Yuan digital. Como que vocês veem isso? Porque no fim do dia, quando a gente coloca um limite, não existe impressão, portanto, é um ativo que, entre aspas, não é controlado pelo governo. E quando você tira o controle do governo, muita coisa muda, né? Como que vocês têm visto os governos olhando para esse tema? Olha, surpreendeu um total de 0 bitcoiners, Nardon, um país autoritário como a China ser agressiva ou violenta contra o Bitcoin. É razoável supor que uma das funções do Bitcoin, tal como a gente gosta de dizer, é diluir regimes autoritários do absoluto poder que obtiveram através do controle da própria moeda. E graças a Deus a China deu esse passo de proibir o Bitcoin, ou na verdade o seguinte, ela proibiu a mineração e a intermediação de Bitcoins. Ela ainda permite que você tenha Bitcoins e inclusive transacione de forma peer-to-peer, pessoa a pessoa, com cortes chinesas determinando a devolução do Bitcoin em casos que eventualmente Bitcoins são roubados em contratos particulares. Então ter Bitcoins, usar Bitcoins lá na China de forma sem intermediação ou oferta pública ainda é possível. A mineração é que se tornou proibida. E foi uma grande coisa que ela fez, pois acabou fortalecendo o Bitcoin. Para dar um contexto, em 2021 a China tinha 50% ou perto disso de toda a mineração do Bitcoin no mundo. Hoje, 4 anos depois da proibição, não só a mineração total de Bitcoins já é 2 ou 3 vezes o que era na época em que a China proibiu, como ela está mais descentralizada por conta da proibição chinesa, que antes concentrava grande parte da mineração. O que a proibição da China fez foi um subsídio para mineradores na Europa, na África e nos Estados Unidos. Uma das formas mais interessantes onde a teoria dos jogos atua. A proibição de um país é o subsídio para o outro. E a mineração no Texas, por exemplo, se fortaleceu enormemente, a ponto de ser possível fazer um link entre a proibição chinesa e o lobby americano, que foi fortalecido graças a uma decisão da China de proibir o Bitcoin. Um detalhe, de 15 a 20% do hash rate, que é o poder que protege o Bitcoin ali por trás, o poder computacional, ainda vem da China. E ninguém sabe dizer exatamente quem está fazendo isso. Se é mineração ilegal ou se são os amigos do rei. Perfeitamente. Só para completar, é interessantíssimo que, quando estudando mais as questões, diz que, e é muito complexo pegar informações, né, de China, etc., mas que a decisão foi muito mais do ponto de vista de falta de energia em si, e a China, ao contrário do que se pensa, ela
ela é short dólar, ou ela depende do dólar para energia, alimento, entre várias outras coisas. Então ela não pode desvalorizar muito a sua moeda, que é o que está acontecendo agora, inclusive. Tá? Então a proibição de mineração foi também muito em função disso. E a reflexão disso foi que se espalhou pelo mundo inteiro. E é como, inclusive, um comentário do Saylor, que aquilo se espalhou como um vírus, descentralizando ainda mais e mitigando ainda mais o risco que você tinha de concentração da blockchain como um todo, tá? Com relação, até completando algumas coisas que eu peguei aqui, né, no final, com relação aos governos, se todos comprarem, não sobrar nenhum Bitcoin, etc., tem uma frase interessante que é o seguinte: cada Bitcoin perdido, cada Bitcoin guardado, ele é uma doação para a network, porque as pessoas que estão transacionando aquele Bitcoin, eles têm menos Bitcoins para que ocorra então uma transação. Então é uma transação. antidiluição. Exato. Ele funciona como uma valorização. O contrário da diluição. Você está tirando dinheiro do sistema. E aquele efeito, por exemplo, de liquidez em que você é como tem... se fosse recomprar suas ações com a tesouraria. Perfeito. Kind of, né? Mais ou menos. Isso. E uma provocação que eu faço, que eu gosto de refletir também, é o seguinte: tem um gráfico do Jesse Myers, que o Michael Saylor usa na apresentação dele, que coloca assim, 900 trilhões de dólares da riqueza mundial. 20 trilhões é ouro. Aí você tem lá os outros, etc. Mas vamos colocar o ouro só, tá? Que é o agente... Bitcoin são 2 trilhões. Vamos supor que ele não vai chegar ao ouro. Mas a gente... E agora vamos pensar uma última coisa, né? Que é pensar fora da caixa. Se você tem 21 milhões de moedas para acomodar 900 trilhões de dólares, né? Óbvio que isso no limite aqui, né? Que esses 900 milhões de dólares expande-se por questões da impressão monetária a 10% ao ano. Então o Bitcoin hoje ele teria um crescimento anual aqui, que até o Saylor fala, de 40% ao ano, e depois você teria ali uma gradual... Você tem isso. Ele fala no 21 Years Plans, até 2045 ele tem o cenário base, ele adora o cenário otimista e o cenário pessimista. E segundo o Saylor, segundo o plano que ele chama, tem disponível como código aberto na internet, você pode colocar as suas próprias premissas. Nessa trajetória onde o Bitcoin captura o prêmio monetário de outras classes de ativos. O que é isso, Diego? Prêmio monetário é o valor que as ações, as casas, os títulos de dívida passaram a ter por ter que fazer o papel de dinheiro, o papel de poupança. As pessoas começaram a poupar em CDI, Nardon, porque o dinheiro delas se tornou uma porcaria, uma vez cortado o lastro no ouro. As pessoas passaram a poupar comprando imóvel. Cara, isso Lucas, mim arrebentou minha cabeça. Arrebentou. Na hora que eu entendi isso aí... Então as coisas valem mais do que deviam, porque recebem um fluxo que não é de direito, mas que é função, historicamente, do dinheiro. Elas têm um prêmio monetário. E o cálculo econômico, que é a conta que as pessoas fazem, está totalmente deturpado, porque elas não estavam procurando investir ou comprar uma casa ou emprestar o dinheiro para o governo. Elas estavam preocupadas em preservar o próprio valor. E dos 900 trilhões de dólares que o Thiago trouxe, o Saylor, nesse modelo, assume que metade disso, com base é o valor, não da utilidade das coisas, mas o valor destinado à reserva de valor, de dinheiro. Então, segundo esse cálculo, o Bitcoin, num cenário base, vai ter um CAGR de 29% pelos próximos 21 anos e chegará a 13 milhões de dólares. O CAGR começa nos atuais 60%, caminha para 20% ao final do período. Não é um modelo que a gente endossa ou usa ou coloca nos nossos modelos, não é um price target que a gente tem, nem um horizonte de tempo. Nosso horizonte de tempo não é 21 anos, é para sempre, o target a gente não tem. Mas não deixa de ser um modelo muitíssimo falado, porque ele dá um número para as pessoas
E por ter vindo do Saylor, é lógico que ele é famoso. Ô Diego, e você não acha que além do Bitcoin vão ter outros ativos que também vão manter de alguma forma esse poder de compra? Vamos falar no caso de imóvel, né? Sim, talvez o imóvel no longo prazo perca valor frente a Bitcoin, mas mesmo assim ele deveria valorizar por ser um ativo escasso. Um terreno na beira da praia, uma casa na beira da praia, por ser um ativo escasso, no longo prazo, dado que se a população mundial não diminuísse, que é algo que está acontecendo, certo? Certo. Deveria também tender a valorizar. Então você vai ter ativos que vão talvez conseguir ter um CAGR, talvez não próximo, mas não tão ruim quanto o dinheiro em espécie, que acaba sendo desvalorizado pelo fato de impressão dos governos de dívida. Ou você acha que não, que isso não existe? Ó, vou fazer 2 comentários, eu acho que o Thiago vai querer complementar. Mas dinheiro é um dos poucos monopólios que eu conheço que são bons. É um monopólio onde o próprio livre mercado elege um monopólio vencedor, porque todo mundo ganha se todo mundo escolher o mesmo. É o que seria chamado na economia de um monopólio natural. É um monopólio onde o próprio livre mercado incentiva que assim ou seja. Então, Hoje é o dólar. Hoje é o dólar. E o Tesouro Americano, para esse fim que o lastreia. Então, dinheiro ele tem uma dinâmica onde o vencedor leva tudo e o melhor dinheiro vence. E por que o melhor dinheiro? Porque dinheiro tem critérios objetivos e comparáveis, né? Aristóteles já desenhava as características do dinheiro. E não à toa o ouro venceu essa batalha nos últimos 5.000 anos em diferentes civilizações. Sempre que uma civilização ela se destrói por conta do corrompimento do dinheiro e do próprio tecido social, ela se reergue sobre um padrão mais forte. Historicamente sempre foi o ouro, porque o ouro tem características objetivas que o tornam superior a todas as outras coisas no mundo analógico. Surge o Bitcoin, melhora o ouro em tudo o que fez do ouro um bom dinheiro. Ele é objetivamente melhor do que o ouro nessas propriedades. Não sou eu que estou dizendo isso, é a Fidelity Digital Assets, que num relatório em 2021 disse Bitcoin primeiro e Bitcoin o Digital First, né? Então, nessa dinâmica onde o vencedor leva tudo, diferente do mercado de investimento, onde você tem que escolher o cavalo, escolher num universo enorme os campeões, no universo do dinheiro você só tem que escolher o vencedor, porque numa dinâmica de monopólio natural ele deve carregar tudo. E se você quiser pensar em alternativas para tesouro corporativo, sempre que você sair do Bitcoin, você vai entrar em algum objeto que é mais restrito de liquidez, que tem menos alcance global, que não é tão fungível, que não é digital, que tem risco de crédito, que tem risco de contraparte. E todas as outras coisas possuem alguns desses riscos. É possível dizer que todas as outras formas de propriedade são uma espécie de construção social. São uma espécie de você os tem sob a misericórdia de uma construção social. Você acha que você tem a sua casa, até que venha um juiz, um regime ou alguma coisa que diga que não é bem assim, não era tanto quanto você imaginava. O que não acontece no Bitcoin quando devidamente guardado. Então sim, você pode pegar casos esporádicos de casas boutique, beiras de praia e alguns pedaços, algumas joias, alguns relógios que vão performar tão bem quanto o Bitcoin, e talvez na pessoa física você queira brincar com essas coisas, mas eu não acho que nada disso compete a nível corporativo. Então, mas você não acha que um governo, seja ele autoritário do jeito que for, na hora que o Bitcoin toma uma relevância grande, você é uma empresa aberta, ele autoritariamente vai lá e fala: oi meu amigo, desculpa, os Bitcoins não são mais seus, agora são meus? O que mais tem a lista de riscos, né, de uma empresa, seja ela pública ou privada, é muito extensa. Se você abrir lá os nossos documentos no site de RI, a gente vai ter uma lista lá de riscos. Isso, dentre eles o risco de regulamentação. Então a gente coloca isso lá, é um risco que existe de fato. E eu acho que a nossa intenção é participar dessas discussões, né? Então a gente está entrando agora, já tem outros players fazendo bons trabalhos aqui no Brasil. Aqui no Brasil. A gente está entrando agora, mas a gente quer contribuir, a gente quer participar da discussão, a gente quer ajudar
as pessoas a entenderem, os governos a entenderem. Então acho que é um início ali de primeiros passos e a gente pode se beneficiar disso no longo prazo, né? Por exemplo, acho que é legal falar dos Bitcoin dos bonds, né? Que é uma forma dos governos se beneficiarem muito, né, da valorização. Você quer falar aí, Thiago? Não, manda bala, cara. Vai lá, Thiago. Então, beleza. Os Bitcoin Bonds. Só para não deixar o Nardon sem resposta. Posso desculpa te dar, mas a história do início disso? Claro, por favor. Você sabe do cara que introduziu o Sailor Bitcoin? Não, conte para nós. Então essa é legal. Tem um podcast, depois eu vejo agora no... Um amigo dele de muito tempo, durante a pandemia, já tinha falado, e era um Bitcoiner maximalista, etc. Aí tinha falado do Bitcoin para o Michael Saylor, e ele descartou. Veio a pandemia, ele ficou com caixa a zero, e ele começou a ficar nesse desespero de tentar encontrar. E aí veio a pesquisa entre casas, obra de arte, apartamento em Nova York, etc, etc, etc. E ele mergulhou junto com o amigo dele para entender o Bitcoin. 2 semanas ele comprou mais de 100 milhões de dólares em Bitcoin na física. E aí o cara tomou até um susto. Como assim? Bom, conversa vai, conversa vem, história vai, história vem. Esse cara é um dos envolvidos, efetivamente, no desenho dos Bitbonds, que são americanos, né, os bonds americanos, com um lastro em Bitcoin. Então eles estão efetivamente estudando muito. E para contexto, se você pegar o David Sachs, que é o czar na parte do governo em termos de cripto, o Lutnick, que é o secretário do comércio, ele tem Bitcoin muito na física, o próprio Bassett, etc., eles conhecem muito bem essa estrutura. Então, só dando um panorama da história, que foi muito interessante. Basicamente, o Bitbond é como se fosse o dinheiro lastreado em ouro, só que em vez de ser como era lastreado em ouro antigamente, agora é no Bitcoin. É a estrategização dos governos, é a estrategização de tudo. É aquilo que a MicroStrategy está fazendo como corporação, sendo feito agora pelos governos. E por incrível que pareça, essa realidade pode demorar um pouco a cair para a maioria das pessoas, mas governos não... Vamos falar dos Estados Unidos. Não tem muita alternativa a não ser usar de alguma forma o Bitcoin para quitar as próprias dívidas que já são impagáveis no modelo atual. Não há corte de gastos que o satisfaça. Não há comprador mais para a dívida americana que possa satisfazer a quantidade de dívida que tem que ser rolada. Acho que são 9 trilhões esse ano, 26, 28 trilhões no primeiro termo do Trump. 36 trilhões de dívida num país que arrecada 4 e gasta 7. O Bitcoin tem sido cada vez mais cogitado como uma alternativa para a tesouraria americana, como forma de amortizar essa dívida ao longo do tempo, supondo a sua trajetória de preço cada vez mais consensuada e positiva nos mercados. E os Bitcoin Bonds são a materialização de como, são a operacionalização de como que o Bitcoin finalmente entra na tesouraria americana, o que não é muito diferente de como entrou na tesouraria da Strategy, o que pode vir a entrar futuramente, se aprovado em conselho, na tesouraria da Melius, que é basicamente o seguinte: em assembleia, até o dia 4 de maio, você pode votar. Você emitir uma dívida como governo, o Bitcoin Bond, dizendo que parte do valor arrecadado vai ser usado para entesourar Bitcoins ao longo do período daquela dívida, 5, 10, 15, 20, 30 anos, e a outra parte usada para financiar o próprio governo, de forma que o Bitcoin, de certa forma, lastreando aquela operação, oferece uma certa, de um lado, garantia para os credores, onde se o governo fizer tudo errado, ainda tem um Bitcoin que possa salvar parte do meu principal. E também uma opcionalidade, onde se tudo der certo, para além do retorno do bond, eu vou ter parte do retorno do Bitcoin. Então, o Bitcoin lastreando as dívidas de governos podem oferecer um piso, um piso de retorno, digamos assim, alguma garantia, uma rede de segurança e uma opcionalidade extraordinária que é participar de forma protegida do upside do ativo. Não é uma lógica muito diferente da lógica exercida
pela MicroStrategy ou pela MetaPlanet e que futuramente poderemos usar talvez como Melios. Desculpa, você te interrompi. Não, de forma nenhuma. Só para entrar num contexto que realmente é o mandato do governo do Trump até para conseguir executar a estratégia dele, do que ele está fazendo de tarifas, etc., que centrada em 3 pilares, né? Trazer o dólar para baixo via o DXY, que já veio com bastante relevância, e essa vinda com agressividade traz um problema meio sistêmico, que foi complexo. Então isso quer dizer que o dólar se desvalorizou frente a uma cesta de moedas. Principalmente o euro. Quando se fala DXY, ele é muito forte em relação ao euro. Então, se você pegar o gráfico do dólar pelo euro, eles meio que são contrários ali, vai opostos. Jogar o petróleo para baixo para segurar a inflação. Então, o melhor índice, eu convido as pessoas a ver, é o Trueflation no site, que mostra que a inflação está extremamente baixa, tá? E o terceiro ponto... Oi? 1,3 ontem. E é impressionante, porque a expectativa de inflação nos Estados Unidos, que é o que está atrapalhando com tudo, é alguns 6% e outros baixo. Quando você fala dos 6%, são os democratas e os baixos são os republicanos. E o último é, efetivamente, a curva, é o juro de 10 anos, que o novo secretário Bessent, ele precisa rolar todas as dívidas para esse vencimento. E a Yellen deixou uma bomba atômica, que são esses 9 trilhões em Treasury, que ela acelerou muito em ponto de liquidez, né? Eles conseguiram 2 de XY, eles conseguiram o petróleo, que hoje estava em 59, veio para 67, então eu estou observando esse negócio. Mas onde eu quero chegar, né, finalmente? Se você pegar e lastrear esses bonds e as contas que elas fizeram, é o seguinte: se você pode lastrear o seguinte: cada 100 dólares você coloca $1 em Bitcoin, 99 dólares em dólar, pagando lá o seu juros, isso aqui é carregado. E você tem isso como um colateral. Se você aumentar isso e esse Bitcoin ele aumenta, ele tem um CAGR violento de 37%, é o equivalente eles conseguirem jogar a taxa de juros de 4,5 para até 1,5. E aí tá resolvida a situação. Qual que é o status disso agora? É difícil dizer. Eu vou me resumir a minha ignorância aqui, que eu não consegui ainda ver como tá profundo. Basicamente, a lição de casa para esse cara aqui. Basicamente o que você está dizendo então é que cada dívida nova que eles emitirem, vai para Bitcoin, 99 continua em dólar. Por exemplo, e só pode o ser crescimento automático do CAGR deles mesmo colocando mais dinheiro no Bitcoin. Isso vai fazer que aquele no vencimento valha, sei lá, 10, 15, 20, mesmo que o dólar caia. Esse ganho a mais do Bitcoin, ele zera todos esses 9 trilhões de dívida. E isso entraria como budget neutral, que eles estão buscando, maneira de adquirir Bitcoin sem... Eles estão buscando o neutral através de tarifas. Ouro. Venda de outros já ativos. ouvi falar Essa da venda de ouro é espetacular, porque é o seguinte, e quem deu a ideia é o Saylor. Eles Vende o ouro e transforma em Bitcoin. E o mais interessante, né? Ele tem uma garantir reserva. que tá lá no Fort Knox. Ele tem uma reserva enorme de ouro, valorizada a $40, e o ouro no mercado está a 3.300. Então, automaticamente, é só ele reprecificar, né? Vender isso no mercado, e aí ele já gera uma liquidez absurda e comprar tudo em Bitcoin, que é o que o Michael Saylor falou assim: olha, dump o ouro, destrói os seus inimigos, porque todo mundo fizer isso, ouro, e voa para cima do Bitcoin e domina essa network. E aí você simplesmente, com um movimento econômico, você destruiu a capacidade militar, bélica, geopolítica, etc., dos seus países inimigos. Até que ponto eles fariam isso e o que eles precisam fazer isso, confesso que
Agora, volta a teoria dos jogos, né? Porque Total. assim, quando você vai na China e você fala que talvez quantos por cento está na mão de pessoas de Bitcoin? 80. 80% está na mão de pessoas, tirando o Satoshi, que tem 10. Não, exato. Ou tem cinco? Satoshi tem 1 milhão de Bitcoin. 5%. Tirando 5%, os perdidos e as moedas do Satoshi, 80% do que resta é de pessoas. É de pessoas. Quantos por cento disso deve estar na China? É difícil dizer, eu diria, mas... 15%? Só que a China 10%? pode já ter feito isso e... Essa é a pergunta, entendeu? Essa é a pergunta, porque assim, pô, eu faço isso, mas daí a China já tá acumulando Bitcoin Arábia sem Saudita, contar para ninguém, a Arábia Saudita Venezuela. também. Uhum. Exato. Eles já estão, né? Assim, abertamente alguns países soberanos, alguns fundos soberanos, principalmente da Oriente Médio, estão fazendo. E dizem pessoas dentro do governo que a China já tem e a Rússia já está fazendo. Agora, vira a teoria dos jogos e uma corrida, né? Porque quem dominaria a network de forma mais segura... E quem domina a network não é quem tem mais moedas. Dinheiro não é poder no protocolo do Bitcoin. E o nó que a Melius tem a blockchain do Bitcoin, ela valida todas as transações e todos os blocos que nascem já tem um tempo. Manda mais do que os bitcoins do Satoshi. A diferenciação, a prova de trabalho, que a gente não vai entrar nesse mérito, mas é o mecanismo usado pelo Bitcoin para produzir novos blocos honestos, garante que dinheiro não é poder. E não importa o seu poder econômico em termos de quantos bitcoins você tem. Se você não participar do consenso, rodando um nó como a Melius ou minerando como a Mara, que é a maior mineradora americana do mundo e é americana, Que é a Marathon. que é a Marathon, você não manda muito. Então, Tá claro, para mim ficou claro. Eu acho que era só na argumentação do Thiago que se você dampar o ouro e colocar, né, vender todo o ouro dos Estados Unidos lá do Fort Knox e comprar tudo em Bitcoin, que você mataria os seus inimigos geopolíticos. Se eles tivessem Bitcoin, eles não matariam. Mas assim, é etéreo essa conversa. E é razoável supor. Não vai em lugar nenhum, é geopolítica. E é razoável supor também que vai ter mais no Bitcoins, porque o núcleo cypherpunk e dos austríacos e dos libertários, e antes disso dos extropians, era muito americano e muito californiano. O Bitcoin nasceu num fórum em inglês e parte dos motivos de 80% das moedas estar na mão de indivíduos é porque as moedas foram distribuídas num rompante explosivo que nasceu nos Estados Unidos. Então, se eu pudesse apostar o meu dinheiro, seria que a maior parte está lá. E por último, mas sabe-se que a China tem vendido treasuries e comprado ouro já há um bom tempo, então tem um acúmulo de reserva, além dela ser uma das maiores produtoras de ouro do mundo. Que aí que é interessante, né? O Bitcoin ele é finito. O ouro ele tem 2% de inflação anual. Então você tem um debasement do ouro também. Sim. Só que hoje em dia, o que está acontecendo com o preço que estão nas máximas em si, é em função do que hoje a gente tem um mercado mundial ainda condicionado a correr para o ouro como uma reserva de valor. E até acho que um dado que é extremamente interessante é o seguinte: o ouro ele é liquidez pura, então ele absorve essa liquidez, né, do sistema como um todo. O Bitcoin tem uma regressão feita até por esse Michael Howell, que ele é super respeitado. 50% do preço dele vem correlacionado a ouro com um delay de umas 10 semanas. 30% vem em função dessa injeção de liquidez, então bancos centrais, bancos privados, shadow bankings e entre outras coisas mais. E 20% vem de apetite a risco do mundial. E por isso que com a queda do Nasdaq, S&P e outras bolsas mundiais, você teve a queda do Bitcoin, que por sinal foi muito interessante, porque se mantivesse a mesma correlação, ela deveria ter vindo em torno de $60 mil, e ele ficou nessa estagnação 75, de 80 e pouco. Então esses dados são bem, eu gosto muito de ver isso, porque finalizando, eu acho que essa parte do risco
que a correlação muito alta com o Nasdaq, ela eventualmente deve se quebrar, talvez ainda no final desse ano, que vai ser ótimo para Agora, o Mochileiro das Galáxias tinha uma frase, né? Que 42 é a resposta para a vida, o universo e tudo mais. E aí, será que algum dia dos 21 milhões vai para 42? Eu não apostaria minhas fichas nisso. Mas o código É a aberto. resposta pra vida, universo e tudo mais. Vai ter uma hora que vai ter que diluir essa o merda. maximalista pai chega a tremer na cadeira. O que é engraçado, o que eu achei que você ia trazer, o plano 21/21 do Saylor, que foi anunciado sobre essa frase. Ele disse, olha, eu tenho a resposta para todas as perguntas do universo. E anunciou 21 bilhões de ATM e 21 bilhões de dívida no plano 42. Agora, continuando a brincadeira, né? O código do Bitcoin é aberto. Eu sugiro ao Thiagão dar um Ctrl+C, Ctrl+V, mudar só essa regrinha e passar a quantidade de moedas para 42 milhões e ver quem embarca com ele. Porque as regras do Bitcoin são como as regras do xadrez. Faça as suas regras, Israel, e as suas próprias regras e tente jogar com alguém. Você não vai jogar, você vai ficar sozinho. Então, as regras do Bitcoin são mais entendidas como o protocolo TCP/IP da internet ou a matemática, as regras do xadrez. Você não simplesmente muda e consegue trazer outras pessoas para você por conta de coordination problems e network effects, né? Então, é de forma que é quase insuperável. Agora, vamos falar da guerra comercial e do impacto disso no Bitcoin, da teoria dos jogos por trás, porque conecta com o que você estava falando. Os Estados Unidos estão enfrentando um problema que já era previsto há muitas décadas pelo economista Triffin. É o dilema de Triffin. Se você emite a moeda reserva, em algum momento você é exposto a esse dilema. Ou você vai preservar o status da sua moeda como reserva, vai ter uma balança comercial terrível, porque você vai importar tudo, você vai pisar na sua classe média e você vai se desindustrializar e passar a depender de tudo e de todos. Porque se você quiser fazer o contrário, que é preservar a sua classe média, injetar poder econômico na classe média, reindustrializar o país, ganhar mais independência, o que é até uma questão de segurança nacional, e reequilibrar sua balança comercial para o mundo, vender tanto quanto comprar, você vai comprometer e você vai colocar em risco a função da sua moeda como reserva. Você não pode ter os dois, você não pode fazer o bolo e comê-lo também, como se diria em inglês. E o Trump tem dito com todas as palavras que ele topa perder ou melhor dizendo, né, ele não tem dito isso, mas ele tem atuado com toda a força na direção da segunda opção. Eu vou remonetizar a minha classe média, eu vou reindustrializar o país, eu vou levantar barreiras físicas e econômicas. E eu vou fazer o dólar sofrer e ser barateado, se preciso for, comprometer de certa forma ou de forma direta a função dele como reserva, porque eu fui eleito para isso. E a pressão social lá dentro dos Estados Unidos é tal que elegeu um presidente que agora faz todo mundo perguntar, então qual vai ser a próxima reserva do mundo, uma vez que a gente não quer mais financiar quem coloca 50% de tarifa na gente. A gente não quer mais financiar um país que, a depender dos ventos políticos, confisca minha reserva, como fez com a Rússia. A gente não quer mais financiar um país que se julga em guerra conosco e se Isso diz... você tá falando dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Então, o mundo está se perguntando sobre o mundo está se perguntando sobre qual vai ser a próxima reserva de valor, uma vez que até nos anos passados era a dívida americana. E a dívida americana financia os Estados Unidos, que está fazendo coisas que o mundo não gosta mais. E a própria dívida americana é vista por muitos como impagável, tudo mais constante. O que vem em seguida? A Casa Branca postou que quer ser uma superpotência do Bitcoin no mundo. Disse que os Bitcoins que tem não venderá, enquanto que as outras criptos pode sim vir a vender. Ela disse que os Estados Unidos será a capital mundial do Bitcoin. Muito feliz por escutar cripto pela primeira vez depois de 1 hora de podcast. Vocês estão de parabéns, hein? Só tá falando de Bitcoin, né? É porque não tem outra, né? Então... Eu só adicionaria uma questão aí do nosso amigo, que é o seguinte: eu espero realmente que esse processo de redução do dólar como
os rails de pagamentos mundiais, ele leve pelo menos 20 anos. Porque você tem uma disruptura sistêmica enorme. Atualmente ainda 70, 80% dos pagamentos são feitos em dólar. E até a questão de quando você fala do Yuan, né, o Yuan digital, o elo final da cadeia muitas vezes é um settlement em dólar. Se esses produtos, se esses países não vão manter, alguns mantêm reserva para poder fazer, né, comprar e vender Yuan na China, mas todo mundo transforma em dólar. Muitos deles acabam transformando em dólar, tá? E mais do que isso, né, ao longo desses últimos 50 anos pós-guerra, etc., aí você teve a quebra do sistema ouro, né, petrodólar, etc. e tal. A reserva, o sistema credor mundial, que é uma dívida abrupta, né, que acho que é mais 400 e tantos trilhões, ela é em dólar. Então, para você desarmar esse sistema, ele é ainda muito grande e levaria muito tempo. Então, faz com que, de certa forma, a queda do tal do DXY leve a uma corrida de volta para que você comece a ter essas desalavancagens, o pagamento dessas dívidas. E no caso, como você, nesse sistema mundial que a gente está, né, e se você olhar o tamanho da dívida americana e etc., quase que essas dívidas são impagáveis. Então você tem um índice que é muito bom de se observar, é a dívida, não dívida PIB, mas dívida por liquidez. E aí que você consegue enxergar onde estão as grandes crises efetivamente. Então, em resumo... E onde estamos hoje? Eu acho que, assim, a gente está com um domínio ainda bastante relevante do dólar. Eu acho que as stablecoins, elas vão trazer aí um respiro, pelo menos para que o Bassett consiga renovar esses 9 trilhões via Treasury. E ele vai ter que executar talvez a mesma estratégia que a Yellen fez, que ela distorceu absurdamente. O que ela fez foi muito relevante. Ela trouxe toda a dívida de 5, 10 anos para um treasury de 3 a 6 meses, gerou 6 trilhões de dólares de liquidez adicional que foram para os mercados, e ela criou uma escassez muito relevante nas curvas de 5, 10 anos. E os bancos, as seguradoras, entre várias outras empresas, elas são obrigadas a comprar esses títulos, independente, de certa forma, dos valores, né, e dos retornos, porque ela tem que casar com os passivos, ativos, etc., com os mortgages de 5 anos e por aí vai. Então, Isso agora... fez com que o valor subisse. Ela trouxe para baixo, porque no final das contas a escassez fez com que os bonds se valorizassem, o juro caiu. Sim. Agora, o nosso amigo Bassett tentando recolocar, então ele inunda os títulos naquela parte da curva e a curva levanta. Ela levanta porque você tem mais oferta do que demanda. E aí, por último, agora, recentemente, a gente viu o dólar cair e a curva abrir, e todo mundo falou assim, nossa, é a China que está desovando, a China que dá dumping, etc, etc. A princípio, pelo que eu vi, foi mais o Japão, porque o dólar foi muito rápido e ele precisa, e várias instituições financeiras precisam se readequar ao que está acontecendo. Então, assim, é um sistema extremamente complexo hoje, tá? Até para finalizar aqui a minha fala, com uma briga geopolítica bastante relevante entre, né, gigantes, e o PBOC, o Banco Central Chinês, muito forte nisso também. E que se eu observo que a minha função, ela é não só preservação de capital, mas também valorização, e eu tenho que proteger o dinheiro dos meus clientes, além dos meus, né? Eu brinco que meus maiores clientes são minha esposa e meus 3 filhos.
no final das contas, você se proteger diante, como você, né, cria as estratégias diante disso, o Bitcoin, ele é um ativo com uma defesa enorme por ser um dos únicos mundiais. Então qualquer pessoa no mundo vai comprar, vai fugir para ele, etc. Mesmo que o capital fuja dos Estados Unidos, não tem contraparte. Ele é seguro, não depende de confiança. E ele é um ativo que vale 2 trilhões de dólares em um ambiente de 900 trilhões. Então, mais do que as casas que você tinha comentado, a casa pode se valorizar, pode manter. O Bitcoin é isso, mais um ganho de market share. Então, ele vai devorando outros ativos. Agora, quantos por cento eu deveria ter do meu patrimônio em Bitcoin? 130%. Eu tô brincando. Eu tô brincando. O cara alavancado. Não façam 110, eu isso. chego lá. Mas eu posso fazer um comentário sobre Lógico. isso que o Thiagão falou, Nardon. Num mundo que cada vez mais confia menos, ou no mundo que confia cada vez menos uns nos outros, um dinheiro que não requer confiança começa a ganhar notoriedade. Num mundo que cada vez mais taxa uns aos outros, um dinheiro que não pode ser taxado ganha cada vez mais atenção. Na época do Diego do Velho Testamento, antes da institucionalização do Diego, eu escrevi uma thread que dizia o seguinte: é matemática, seu estúpido. O mundo tem 400 trilhões de dívidas para um PIB de 100 trilhões. Se os juros da dívida sobre os 400 trilhões for de 3%, o PIB tem que crescer 12%. A dívida do mundo já é impagável. A repressão financeira, que é a impressão de moedas para diluir endividados, confiscando poupadores, é inevitável. Foi o caminho escolhido todas as outras vezes que governos se viram encurralados. Eles vão imprimir a moeda que é deles, diluir a dívida away e ferro no poupador, no superavitário, no gerador de valor. Para quem não está entendendo muito bem esse discurso, eu recomendo um vídeo. O nome do vídeo é What's the Problem? É espetacular esse vídeo. Esse vídeo explica em 40 minutos, de uma forma bem didática, toda essa maestria aqui que o Diegão tem para falar de assuntos complexos, né? Não, e ele entra em outras... A gente acha que o problema do dinheiro é um problema, tá bom, empobrecer, né? Agora, o que acontece é que um dinheiro ruim adoece toda a sociedade. Muito dos problemas que a gente vê hoje de degeneração, problemas relacionados à família, à moral, à ética, à beleza, ao justo, ao certo e errado se misturando, toda essa confusão mental tem a ver num problema como base num dinheiro podre, basicamente, que apodreceu o próprio tecido social E esse vídeo é maravilhoso, é de um professor de física de Oxford, que depois de muito tentar explicar os problemas de um dinheiro ruim, ele gravou um vídeo de 40 minutos dizendo: eu vou desenhar para vocês. E realmente desenhou, mas pintou um quadro, né? Ele não só desenhou, ele fez uma obra de arte que mostrou os problemas do dinheiro. Agora, quantos por cento? Bom... O quantos por cento vai depender... Puxa, desculpa. Eu acho que cada um tem que fazer o seu próprio dever de casa. A gente não tem muito tempo para ficar explicando o que é o Bitcoin. Cada um tem que se aprofundar e entender. Quais são as melhores fontes? Eu tenho uma para recomendar, mas queria escutar vocês. Fontes de conhecimento? Isso, a pessoa que escutou aqui e falou: cara, entendi uns 15, 20% desse papo aí, quero ir mais a fundo. Eu começaria por esse vídeo que eu acabei de recomendar, que é o What's the Problem? Qual o problema em inglês? E o primeiro livro, sem dúvida nenhuma, o Padrão Bitcoin. Era a minha sugestão também. O problema do padrão Bitcoin é que eles exigem um entendimento de macro um pouco anterior ali. Ele esmiuça, mas talvez não tanto. Mas o padrão Bitcoin é um excelente caminho. Eu diria que, de certa forma, se você pudesse ler e ouvir e ver tudo o que alguns chamam de o Michael Saylor da geração, da fase de 2013, né? É o Andreas Antonopoulos. O Andreas Antonopoulos é um grego, foi uma das maiores referências para mim. Então tem um material gratuito e enorme na internet. Assista as palestras deles. Nunca vi um material ruim dele. Agora ele tem um livro também, que é A Internet do Dinheiro. Não sei se está traduzido, mas The Internet of Money. Já tem 2 ou 3... É uma trilogia, parece, que reúne os discursos dele.
É um cara extraordinário. Só vou fazer uma contraindicação que eu tô lendo agora e tô apanhando. Não leia o Master in Bitcoin, que é Não, dele também. não leia. Que entra É. numa parte muito técnica ali que eu não tô preparado ainda. Preciso estudar muita coisa. Que antes foi de escrito entrar pelo nele. Andreas Antonopoulos. Exato, esse mesmo autor. Então ele tem sim não vou dizer que é ruim, mas com Mas certeza os não é vídeos- pra todo mundo. Os vídeos são muito bons, Os assim, vídeos são principalmente fáceis, a convicção que ele tinha Em 2013. em 2013. É, assim, é espetacular. É muito legal. Tem o Broken Money, da Lynn Alden. E o site hope.com, que é do próprio Michael Saylor, que ele fez. E agora, se me permitem, acho que eu fui convidado por tomar uma honra pelo Israel para fazer parte disso mesmo, porque eu me perguntava, porra, cadê essa MicroStrategy brasileira e tal? E eu acho que o mercado ainda, né, não se deu conta no nível da transformação e mudança que pode vir no mercado brasileiro em função do que veio de mentalidade, né, de ideias e todas essas questões que o Melius passou e que vocês no final geraram de ideia e essa solução tão, eu diria, inovadora, que participa efetivamente de uma mudança secular em que você vai ter o AI disruptando toda a força de trabalho mundial e trazendo talvez o milagre do PIB, que você tem demografia para baixo, você tem no final das contas a eficiência do labor, no final, aumentando, que pode ser a explosão ali, e também a mudança do sistema monetário mundial, que são dos ativos analógicos que a gente fala, para os ativos digitais. E a gente fica se perguntando, tal, assim, se o AI extremamente desenvolvido precisar utilizar um ativo monetário, qual será? Qual será ele? Né? Então, efetivamente, assim, eu aceitei rapidamente e com muito entusiasmo fazer parte dessa transformação, porque eu acho que vai ser uma das maiores transformações do mercado financeiro, e eu estou aqui desde 2005 vendo o que está acontecendo e torço muito para um puta trunfo da empresa e também de uma inovação que pode ser por vários anos, né? Desde regulatória, desde do business em si, e eu acho que a gente coloca dentro de uma empresa um ativo com um retorno sobre capital de 40% e que eleva bem a barra e pode gerar muito valor não só para o acionista, mas também mudanças estruturais para o mercado brasileiro. A Melius que sempre quis dar dinheiro de verdade para os seus clientes. E a gente disse que tem um DNA killer de altcoins desde o começo, né? Querendo retirar as pessoas dos programas de pontos, que não davam nada, 5 milhões de pontos para comprar uma torradeira, né? E de repente a gente está oferecendo dinheiro de verdade. É quase que como a companhia tivesse no seu DNA essa missão com dinheiro de verdade. O vínculo da Melius com dinheiro de verdade sempre teve presente. Os bitcoinheiros gostam de dizer que dinheiro é Bitcoin, o resto é crédito, o resto é alguma forma pior. E não é nada menos do que poético que o ticker seja Cash 3, por favor, né? Aí Israel, Vamos últimas ter que- palavras. Quais são os próximos passos? É a votação no dia 4 de maio? Legal. E já pode dar alguma visibilidade do que pode acontecer dali pra frente e tudo mais? Legal. A gente, por enquanto, temos essa proposta, né? De começar a ir um pouco mais profundo nessa estratégia, que depende dessa aprovação ali de mais de 50% dos nossos acionistas. Então não tem nada garantido. Assim como também não temos garantido que o Bitcoin vai continuar se valorizando como se valorizou nos últimos anos. Mas nós fizemos um estudo grande dentro de casa e a gente está muito convicto que esse é o movimento ideal para a companhia nesse momento que ela se encontra hoje. Então, próximos passos é isso. É ver a votação, ver a decisão dos acionistas. E se por acaso for um voto negativo, né, a empresa segue operante, todas as empresas do grupo, vida que segue. E se for positivo, a gente vai passar a ter o
Bitcoin Yield ou adição de Bitcoins por ação como a nossa principal métrica ali da companhia. E pelo que eu entendi, então todo mundo que comprar ação até o dia 4 de maio, no dia Pode 4 votar. de maio você tem que ter ação para votar, certo? Isso aí. Então, se a gente está gravando aqui na A segunda quinzena de Assembleia, abril... a Assembleia em si é no dia 6 de maio, né? A primeira convocação da Assembleia. E os acionistas conseguem votar até na prática, até no dia 6 mesmo. Digitalmente, eles conseguem votar até o dia 4. Aí todas as instruções de voto estão no site de RI, né? ri.melios.com.br. Então, se eu quiser ajudar aí na adoção da primeira empresa brasileira com padrão Bitcoin, eu vou na bolsa, compro Cash 3, espero lá, ou já deve ter algum momento ali, para votar no dia 4 e aí sim ter o resultado se vai seguir nesse caminho ou não. E se você era acionista até o dia 14 passado, né? E você não concorda com essa mudança, você tem o direito de pedir o direito de recesso, né? Que nada mais é do que pedir para a companhia recomprar suas ações pelo preço de aproximadamente R$ 3,93, que foi o preço que nós divulgamos no nosso fato relevante recente. Então existe ainda essa desistência, né? De quem não concordar, caso Então, por seja exemplo, aprovado. assim, caso seja aprovado, até que dia? Eu tenho o direito de desistência? Na verdade, somente quem tinha ações até o dia 14 de Desse abril mês. Ah, tá bom. De abril. Pode... Então já passou, 3 dias Isso, quem atrás. tinha ações naquele período e mantiver as ações até o momento de uma E daí- eventual aprovação e pedido de direito de recesso, ele vai poder... Falar, não quero participar disso, você recompra. Isso. Muito bom. Perfeito. Vou fazer minha parte. Últimas palavras. Muito obrigado, né, pelas portas sempre abertas aí do G4. Relacionamento aí de longa data, grandes amigos. Obrigado pela porta aí para falar com tantos empreendedores, né, sobre o assunto. Eu acho que a empresa está com uma estratégia muito bacana, mas eu acho que existe um dever aqui nosso moral de também educar, né, as pessoas, os empresários e é um prazer estar aqui hoje. Obrigado mesmo. Diegão? Muito obrigado, Nardon. Muito obrigado, Lucas, pelo convite. Foi extraordinário estar aqui com vocês. Eu deixo como últimas palavras uma reflexão para que vocês levem para casa. As Bitcoin Treasury Companies, que a Melius agora propõe ser, como MicroStrategy e Melius, podem vir a ser no futuro o que a gente tem chamado de as FANGs do dinheiro, e farão com o Bitcoin o que Google, Facebook, Amazon fizeram com a internet. A internet, que funcionou como uma plataforma global para essas companhias venderem produtos relacionados à informação por um custo marginal perto de zero. E o fato do dinheiro não ser global e não haver uma espécie de internet do dinheiro é o motivo pelo qual a gente tem as FANGs da informação, mas não tem o seu equivalente bancário. E as companhias que se refinanciam sobre o Bitcoin terão agora uma plataforma global para oferecer serviços financeiros a um custo marginal muito menor. E os JP Morgans do futuro, os JP Morgans, ou as FANGs do dinheiro, melhor dizendo, são as Bitcoin Treasury Companies de hoje. Fica a reflexão. Muito obrigado, Nardon, mais uma vez, e Lucas também. Tiagão, e aí, vamos aumentar? Para quem não sabe, Thiago é um dos caras que fazem a gestão do meu dinheiro pessoal lá na Nelo Investimentos. Sem recomendações de investimento. Você não pelo pode amor de fazer Deus. recomendações aqui. Não. E é isso aí, né? Hoje eu não tenho nenhuma ação da Melius, mas depois desse papo No aqui... dia 6 descobriremos se você Mas tem. depois desse papo aqui, meu amigo, vou te falar, viu? Não sei se eu vou comprar mais Melius ou mais Bitcoin. Eu vou comprar um pouquinho mais dos dois. Eu acho. Uma boa. Tiagão, manda. Eu queria agradecer vocês pelo convite. Putz, me sinto honrado. Eu tô muito acostumado a ficar atrás de 4 telas, atrás da mesa, vendo número pra caramba, estatística, etc e tal. Então, pra mim é algo diferente, né? Até novo. E um agradecimento especial ao Israel, que confiou em mim e me deu o privilégio de estar participando dessa primeira e quem sabe a mais dominante MicroStrategy brasileira e fazer história no Brasil aí com um modelo totalmente novo, que vai aproveitar e vai, né, liderar esse movimento secular e disruptivo aí que a gente pode ter pela frente. Muito bom. Obrigado. Lucas,
Saudades, nerdãozinho. Luquinha. Queria agradecer aqui a aula que a gente teve. Eu acho que pra quem tá nos ouvindo aqui, óbvio que fazer uma estratégia de Bitcoin dentro da empresa não faz sentido pra você, mas eu acho que isso aqui tem que ser... Será? Acho que isso aqui tem que ser um chamado para você realmente estudar. Se você não entendeu esse papo, eu tô aqui, eu diria que eu entendi uns 60%, 70% aqui do que a gente falou, mas estude. Eu acho que o principal indicador de que faz realmente diferença é você ver a quantidade de pessoas extremamente inteligentes que entram no assunto e simplesmente ficam lá, né? Ou completamente ignorantes. Os dois lados da Gaussiana. Então, eu deixo aqui essa reflexão. Não seja mediano, meu amigo. Ou vai com tudo ou vai com nada. Ou seja boa, ou seja inteligente pra caralho. Então essa é a minha reflexão. Vai estudar, porque tem muita gente boa estudando e entrando de cabeça, então provavelmente tem alguma coisa ali. Boa. Galerinha, olha só, papo foi sensacional. Provavelmente é o maior papo de gestão que a gente já teve até hoje, quase 2 horas aqui. Se você ficou aqui até agora, quer dizer que de fato você entende do assunto. Provavelmente 70% das coisas que a galera falou vocês não tenham entendido. Procurem, aprendam. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todos. Super legal ter esse papo mais aberto aqui. Vou tentar fazer mais podcasts que nem esse. Um papo bem bacana. Comentem aí nos comentários. Dê 5 estrelinhas. Sigam a gente no Spotify, no YouTube. Mande pro amigo, pro pai, pro cachorro, pro filho, pra tia, pra todo mundo. E é isso aí, galera. Grande abraço. Até o próximo episódio. Valeu!